governo federal publica a regulamentação do trabalho em home office. Você vai ver também. Novo estudo indica a queda da mortalidade por Covid-19 após a aplicação da 4ª dose da vacina. Consumir adoçantes artificiais pode aumentar o risco de câncer. E especialistas explicam o que é a alopécia, uma disfunção que provoca a queda de cabelo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 29 de março de 2022. Nesse momento, tempo firme e ensolarado em todo o sul catarinense. Um novo estudo israelense indicou que a 4ª dose da vacina contra a Covid reduziu a mortalidade pela doença em quase 80%. A dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid reduz o risco de morte pelo vírus em 78%. Foi o que revelou um estudo com base em dados de mais de 500 mil de pessoas entre 60 e 100 anos de idade. O estudo, de caráter preliminar, foi realizado pelo Departamento de Medicina Comunitária de Clalit, em conjunto com 2 centros acadêmicos israelenses. As análises aconteceram entre janeiro e fevereiro deste ano, quando a variante Ômicron já era dominante, e focaram nas taxas de mortalidade entre a população que recebeu a 4ª dose e aqueles que receberam apenas a 3ª dose. Diante da expansão da cepa contagiosa Ômicron, Israel começou a vacinar pessoas com mais de 60 anos com a 4ª dose no início de janeiro. E hoje são mais de 747 mil pessoas que receberam esse reforço. Neste momento, a mortalidade no país é relativamente baixa, mas há preocupação entre as autoridades de saúde, pois nas últimas semanas ela vem aumentando ligeiramente. Consumir adoçantes artificiais pode aumentar o risco de câncer. É o que diz um estudo realizado com mais de 100 mil franceses. Pessoas que ingerem quantidades de adoçantes acima da média são 13% mais propensas a desenvolver tumores malignos, de acordo com uma pesquisa publicada na revista PLOS Medicine. Para chegar a essa conclusão, cientistas coletaram diários alimentares de mais de 100 mil adultos durante quase 8 meses e os ajustaram a outros fatores como idade, índice de massa corporal, atividade física e ingestão de gordura. Eles descobriram que o aspartame foi associado a um aumento de 15% no risco de todos os cânceres e de 22% no risco de câncer de mama. As taxas foram tão altas em consumidores excessivos de adoçantes artificiais quanto em pessoas que consumiram quantidades acima da média de açúcar. Isso leva a crer que os edulcorantes artificiais e a ingestão excessiva de açúcar podem estar igualmente associados ao risco de câncer, segundo os pesquisadores. No entanto, é preciso notar que esse estudo não fornece nenhuma evidência e relação com o câncer e também não aborda o uso de adoçantes naturais, como estévia. Porém, os cientistas recomendam não utilizar edulcorantes como alternativa ao açúcar em alimentos e bebidas. O governo federal já publicou as 2 medidas provisórias referentes ao teletrabalho, também conhecido como home office. Os textos mudam e adicionam algumas regras para essa modalidade e já estão em vigor. As novas regras são válidas para além do período de pandemia de Covid-19 e, de acordo com o governo federal, servem para fazer ajustes na legislação às novas formas de trabalho. O chamado home office ganhou força durante os primeiros meses da pandemia, por causa do distanciamento social. Hoje, boa parte dos trabalhadores que desempenhavam as funções em casa já voltaram para o trabalho presencial. No entanto, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, acredita que profissionais podem ser mais proativos se estiverem em casa.
Pelo texto publicado no Diário Oficial da União, os funcionários podem trabalhar de casa se for de comum acordo com o empregador. Neste caso, esse modelo de trabalho deve estar escrito no contrato. Pessoas com deficiência ou com filhos de até 4 anos têm prioridade. O texto também determina 2 formas de contrato, por produção ou por jornada, e se aplica também aos estagiários e aos menores aprendizes. O salário dos funcionários que trabalharem de forma remota deve ser mantido. Para esta especialista, a medida publicada no Diário Oficial da União é fundamental para dar mais segurança jurídica aos empregados e aos empregadores. Com a criação desta MP, podemos enfim celebrar a normatização da realidade que já vivemos desde o início da pandemia e que vai servir para criar mais segurança jurídica entre as partes. Mas devemos observar com cautela para que haja o fornecimento das ferramentas necessárias para o empregado trabalhar em home office. Outra mudança feita pelo governo federal é no uso do Vale Alimentação. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, o benefício tem sido desviado e, no lugar da compra de alimentos, alguns trabalhadores pagam academia, cinema e até TV a cabo. A partir de hoje, o Vale deve ser utilizado apenas para compras em supermercados. As medidas provisórias têm caráter de lei, mas possuem validade de 120 dias. Até julho deste ano, o governo federal deve articular no Congresso Nacional um meio para que o texto seja válido de forma permanente. Para isso, a maioria dos deputados e dos senadores precisa aprovar o texto da maneira como ele foi publicado no Diário Oficial. Se houver mudanças, a expectativa é de que a MP tramite por mais tempo no Congresso. Para este economista, as regras previstas pelo governo federal atualizam regras trabalhistas aprovadas há mais de 50 anos. Tudo isso foi tratado ali de modo a compartilhar as necessidades e também regular as relações de trabalho. Outro fator importante é com relação a trabalhos em outras localidades, né? A pessoa trabalha num país, né, e está prestando serviço em outro. Ora, a regulação, ela diz que quando no Brasil a prestação de serviço, prevalece a legislação trabalhista brasileira. Então, tudo isso somado fará com que esse mercado se desenvolva de maneira regular e estando amparado na lei trabalhista. A seguir, alopécia, a doença da esposa de Will Smith, que virou tema da confusão no Oscar. O governo federal ampliou mais uma vez a porcentagem que aposentados e pensionistas podem utilizar do benefício. A medida é para aumentar o poder de compra dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Até a publicação do texto, no Diário Oficial desta segunda-feira, o limite do crédito consignado era de 35%. Aumentou para 40% e poderá ser descontado já na folha de pagamento do benefício. Foi a segunda vez que o Palácio do Planalto liberou esse limite de crédito. No ano passado, a iniciativa vigorou por 9 meses para diminuir os impactos financeiros da pandemia de Covid-19. O texto perdeu validade em janeiro deste ano. De acordo com o governo, os beneficiários ainda enfrentam os efeitos da pandemia e, por isso, foi preciso aumentar o limite do crédito mais uma vez. O novo texto tem validade de 4 meses. Pela regra, 5% dos recursos devem ser utilizados para abater compras no cartão de crédito e outros 35% devem ser depositados na conta corrente. A expectativa da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro é liberar cerca de 200 bilhões de reais em empréstimos. E a reação do ator Will Smith após o humorista Chris Rock fazer uma piada com a condição capilar da esposa dele, Jana Smith, foi um dos assuntos mais comentados do Oscar 2022 e da semana. A cena inesperada gerou curiosidade sobre a alopécia, uma disfunção que provoca queda de cabelo. Na cerimônia do Oscar, Will Smith roubou a cena. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me.
após o tapa em Chris Rock. Muitos se questionaram. Seria uma brincadeira ensaiada ou um impulso a um comentário inesperado? G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? Tire o nome da minha mulher da sua boca, disse o ator ao humorista. O tom deixou claro que ele se ofendeu com um comentário feito sobre sua esposa ao compará-la à personagem G.I. Jane, interpretada por Demi Moore em Até o Limite da Honra. No filme, ela tem o cabelo raspado por fazer parte da Marinha, o mesmo estilo usado hoje por Jada Pinkett Smith. Só que para Jada o visual não é opção. Ela tem alopecia areata, uma doença autoimune caracterizada pela queda de cabelo em placas, tanto no couro cabeludo quanto no resto do corpo. O que é autoimune? É você fabrica células contra você mesma e você destrói o seu folículo piloso. Você destrói o folículo. A queda de cabelo em placa e cai. Se você passar a mão ali, você vai ver que é lisinho, não tem mais cabelo ali. A doença pode se manifestar até mesmo em crianças e as causas são diversas. Começa com uma peladinha, uma queda de pelos localizada, circular, e aí a gente vai investigar, às vezes ela tem uma verminose, às vezes a criança está passando por um estresse, às vezes ela tem uma anemia, então algumas doenças até infecciosas podem desencadear a alopecia areata, mas ela é multifatorial, tem muitos fatores que podem desencadear. Tem um traço genético, mas existem fatores desencadeantes para ela. Além dessa, existe também a alopecia androgenética, caracterizada pela calvície. A androgenética ela tem a ver com os fatores hormonais, diretamente os fatores hormonais. Mas nem toda queda de cabelo é um distúrbio. A dermatologista explica que para uma pessoa normal, que tem cerca de 100 mil fios de cabelo na cabeça, a queda diária de 1% é normal, ou seja, 100 fios por dia. Mais do que isso, já é um sinal de alerta. Você vai fazer um rabinho de cavalo ou vai prender o cabelo e percebe que tem menos cabelo do que antes? Outro sinal de alerta. Qual é o padrão familiar? As mulheres na sua família ou os homens da sua família, que você se compare, têm esse tipo de distúrbio? Pode ser um outro sinal de alerta. Outro sinal super importante, caiu o cabelo em placa, ficou careca num pedaço, esse é um sinal importante para procurar um médico dermatologista, principalmente um tricologista. Só um especialista poderá indicar o tratamento adequado para cada distúrbio capilar. Suplementação de vitamina muitas vezes ajuda, remédios tópicos para estimular o crescimento. Alguns casos, a alopecia areata principalmente, você vai usar corticoide injetável no couro cabeludo. E aí você pode usar também terapias de luz, como fotobiomodulação, que ajuda muito no folículo piloso. Você pode usar também intradermoterapia, que é o MMP capilar, que também é bem moderno. Mas você vê, é muito complexa, é uma doença muito difícil. Eu creio que certamente esse caso que veio à tona veio para esclarecer e ajudar. Muita gente não sabe dessa evolução e muitas vezes com todos os tratamentos você não consegue repilação. Foi no final do ano passado que Jada Smith afirmou ter alopecia por meio de um vídeo publicado em seu Instagram. Em tom de brincadeira, disse que ela e a alopecia serão amigas. Look at that. Mas é claro que esse diagnóstico mexe muito com o psicológico. A aceitação de qualquer doença requer muito da gente. Afinal de contas, né? Onde é que está? Onde mora a nossa paz? Na saúde, na tranquilidade, na harmonia. Existem doenças, por exemplo, como essa que a gente está falando agora, que acaba requerendo renúncias de vaidade, saber se socializar, mesmo faltando uma parte da sua vaidade. Quer dizer, tem muito aí. Talvez por isso Jada e Will Smith não aceitaram a suposta brincadeira de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Eu costumo falar, inclusive até com as crianças, né? Que se machuca não é brincadeira. A brincadeira não tem que machucar, ela tem que afagar, ela tem que trazer acalento, ela tem que trazer sorriso. Se não traz sorriso, não é brincadeira. É claro que nada justifica a violência. Um ato que
acabou ganhando muito mais destaque do que o próprio prêmio recebido por Will Smith, que levou a estatueta de melhor ator por sua atuação em King Richard, Criando Campeãs. As desculpas chegaram junto ao discurso. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Will Smith disse que a vida imita a arte e que ele se parece um maluco, como disseram sobre Richard Williams, seu personagem, mas que o amor nos faz fazer coisas loucas. E finalizou: eu espero que a Academia me convide novamente. Hope the Academy invites me back. Thank you. Segundo informações da polícia de Los Angeles, Chris Rock não quis prestar queixa. A academia declarou que não apoia a violência. Até agora, não se sabe se o humorista sabia ou não da condição de Jada Smith. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Independente da condição, uma doença séria, como a gente viu aí. Vamos conferir agora as vagas de emprego que estão como destaque no site da SIC. Uma vaga de vendedor interno de loja de tecnologia, uma vaga de auxiliar de escritório, uma vaga de vendas internas em telemarketing, 2 vagas de profissional em alongamento e designer de unhas, uma vaga de farmacêutico, uma vaga de coordenador de recuperação de crédito, uma vaga de vendas interna, uma vaga de auxiliar fiscal, uma vaga de departamento pessoal, uma vaga de e-commerce e marketing, uma vaga de motorista de coleta e entrega, 2 vagas de conferente, uma vaga de operador de empilhadeira, uma vaga de assistente administrativo, uma vaga de doméstica ou babá, uma vaga de empregada doméstica, uma vaga de analista de qualidade, uma vaga de auxiliar financeiro. Essas e outras vagas estão disponíveis no site rededetalentos.com.br. A seguir, Criciúma começa a chamar aprovados em concurso na área da saúde. O secretário de Saúde de Criciúma, Célio Casagrande, vai deixar o cargo ainda essa semana, mas antes falou sobre o chamamento dos profissionais da área da saúde que passaram no concurso público e também da construção de 2 novas unidades de saúde no município. Bom, depois do 3º mandato como secretário de saúde do município de Criciúma, Célio Casagrande vai deixar temporariamente o cargo. E sobre isso a gente veio conversar com ele para fazer um balanço dessa última edição aí como mandato dentro da secretaria, os feitos também, as UBSs, a UPA do Rio Maina, centro de triagem, enfrentamento da pandemia, entre outras ações da secretaria. Célio, então, dentro de todos esses aspectos, né, que vocês fizeram dentro desse teu último mandato, tem vários pontos positivos que fizeram com que Criciúma fosse referência, né, em várias áreas da saúde aqui no estado e também no Brasil, né? Com certeza, como você colocou, a referência no centro de triagem, a referência no enfrentamento da pandemia, com ações de bloqueio, inclusive de contatos, como foi o caso da compra do Hospital do Rio Maina, onde em 45 dias, com a colaboração da comunidade, nós conseguimos colocar de pé. Serviu bastante como isolamento, né, como tratamento, como UTI, e agora ele vai se transformar num grande hospital geral. Então foram diversas ações, o telecovid, que vai agora se transformar no telesaúde, para ajudar como telemedicina, como uma nova forma de agendamento. Então são várias as ações. A pandemia interrompeu muitas das coisas em que nós gostaríamos de ter feito, né? Mas mesmo assim colocamos a UPA de pé no Rio Maina, que era um sonho daquela região, colocamos uma nova unidade em São Sebastião, na Próspera, agora na Santa Bárbara já iniciou a obra, teremos outras como na Cidade Mineira Nova e Mineira Velha, na linha Batista, no bairro Brasília. Então, reestruturando o sistema, mas não só isso.
o concurso público está nos trazendo já mais de 100 profissionais, né, que ficarão fixos, efetivos, para não ter mais rotatividade no sistema de saúde. Então o médico entra, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o dentista, e ele vai ficar permanente naquela unidade para não ter rotatividade. Tivemos muito esse problema, né, de falta de profissionais por causa dessa rotatividade. Com esse início de chamamento que já está acontecendo, as coisas estarão sendo normalizadas e aí com certeza tudo estará melhor. Então foram 2 anos de muita turbulência, de muito medo das pessoas, onde para a condução nós tivemos que ter uma grande equipe preparada. Portanto, Michele, eu tenho a convicção de que fizemos tudo o que era possível ser feito, né? Salvamos muitas vidas e infelizmente perdemos muitas, mas não foi por falta de assistência ou de não ter o esforço da gestão para poder atender. Então, realmente a gente vai para uma outra missão, né, que também é no propósito de ajudar as pessoas, de focar sempre na saúde. Nós temos um grande problema, que é a questão de cirurgias. O município faz a consulta, faz os exames rápido e acaba parando no procedimento cirúrgico. Então, nessa nova missão em que eu estou propenso a ir, eu tenho certeza que dá para ir para ajudar muito ainda a nossa região nesse sentido. Marcelo, a questão dos hospitais, né? Começou lá atrás com o Materno Infantil Santa Catarina, que era um sonho até mesmo do prefeito, saiu do papel, está em funcionamento, com seus altos e baixos, mas está atendendo a população. Tem o Hospital Santo Agostinho, que está para virar realmente uma referência também aqui na questão do... Agora vocês querem transformar ele no Hospital dos Olhos, né? Também na questão dos transplantes, enfim. São áreas que estavam carentes e que o município vai suprindo aos poucos com apoio também do governo do estado, né? Foi uma grande parceria nessa última gestão, né? Grandes parcerias. Eu acho que quando você está na saúde, você tem que abandonar qualquer que seja a questão partidária, o partido passa a ser a saúde. E, na verdade, esse é o meu partido e esse é o nosso partido, a saúde, né? E eu vou continuar nessa linha. E a questão dos hospitais, né? O Hospital Materno Infantil, em 1997, eu era secretário em Criciúma quando nós compramos aquele prédio e está lá hoje, né? O resultado de 2018, quando eu estava no estado, um grande hospital que já nasceram ali praticamente 10 mil crianças. Então, o Materno Infantil é uma realidade. O Hospital São José tem uma outra realidade, que é a alta complexidade. Nós somos referência em oncologia pelos equipamentos que botamos ali e queremos agora transformar também na oncopediatria como referência com 10 leitos de UTI oncopediátrica. Então, muitas das ações foram realizadas nessa área também. Em 2018, colocamos 10 leitos de UTI no Hospital São Donato de Sara. Imaginem se não tivéssemos esses leitos também ali. Praticamente 13 a 15 leitos de UTI neonatal no Santa Catarina, que falta leito sempre ainda. Lá em Araranguá colocamos, além do Hospital Regional de Araranguá, uma UTI também com leitos de UTI neonatal. Então, a região precisa cada vez mais se estruturar nessa questão, definitivamente, de fazer a coisa funcionar. Eu acho que o que tem que acontecer sempre na vida pública é fazer acontecer, né? Não adianta ficar falando. O que adiantaria eu ficar falando, vou fazer? Olha, tem aqui um serviço prestado, tem uma relação de inúmeras coisas feitas, né? Então, acho que isso por si só fala o quanto nós temos vontade e o quanto a gente faz acontecer coisas para o município e para a região. Então tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, né, as ações, a gente fica em cima ainda do que vai ser o futuro da Secretaria de Saúde aqui do município de Criciúma, trazendo, claro, sempre as atualizações aqui na TV. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, e só ressaltando que a oncopediatria do Hospital São José deve ser protocolada, deve sair do papel, pelo menos a questão estrutural. Ainda na próxima semana a gente está acompanhando de perto essa situação. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que você também pode obter essas e outras notícias nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de terça, boa semana, até amanhã.